Ficou evidente para vocês algumas mensagens que nós procuramos apresentar ao longo desse nosso bate-papo entre eu e o Celso aqui. Veja que é interessante nesse slide algumas mensagens. Qual é a primeira mensagem? Maior geração de CBIOS, ou seja, quanto mais eficiente for o produtor em termos energéticos ambientais, maior é o número de CBIOS que essa usina vai gerar. Então, o que é interessante, mesmo que eu possa contribuir com 30% da matéria-prima, o produtor ele responde pela geração de 34% do número de CBIOS. Por quê? Na simulação que fizemos, o produtor acabava sendo até mais eficiente em termos do uso de insumos, seja ele defensivo, seja ele fertilizante ou diesel, comparativamente à média das usinas que foram para a certificação. Então aqui a gente está falando que é uma elasticidade até maior que 1. Além disso, dado que ele contribui para essa eficiência, ele tem uma melhor conversão de litros de etanol por CBIO. Dessa forma, qual a mensagem também que o Celso trouxe? Quando o produtor ele opta por não participar do RenovaBio, ele penaliza a indústria na conversão de litros de etanol para CBIO. Então esse é um ponto importante. O produtor, ele, quando não participa, quando não faz adesão no programa, ele acaba penalizando a indústria em termos de geração de CBIO. O outro ponto é, uma vez que o produtor ele acaba sendo mais eficiente, ele também acaba auxiliando na melhor nota e no rateio da área industrial. Mas o ponto principal que eu gostaria de colocar aqui é, o RenovaBio, ele abre uma oportunidade, uma avenida, uma janela de oportunidades para a gente, para melhoria nos processos agrícolas. Principalmente os processos agrícolas com intensiva emissão de gás de efeito estufa. Portanto, nós vamos ter que cada vez mais trabalhar, nos organizar para uma eficiência que valorize principalmente uma redução no consumo de fertilizantes sintéticos e até mesmo do diesel. Então agora vou passar para o Celso complementar, principalmente no que diz respeito ao processo da Lei de Acesso à Informação. Nós temos aqui então a importância do produtor na política de biocombustíveis, no programa do RenovaBio. É essencial a participação dele, isso está claro. Dentro do Conselho de Produtores de Cana-de-Açúcar, Etanol e Açúcar do Estado de São Paulo, ou seja, o Consecana, já está caracterizado essa importância. E nós estamos fazendo agora um estudo para chegar num consenso em termos de quanto que o produtor vai ter de direito em relação a esse CBIO. Porém, existem algumas observações que a gente tem que ficar atento. Primeiro, é importante que o produtor tenha sempre orientação junto à sua associação sobre o caminhamento desse estudo para chegar a um consenso em relação à participação dele no CBIO no começo dessa safra agora. Outra coisa, ninguém te obriga a fornecer as informações sem a sua própria anuência. Agora já começa a vigorar a Lei de Acesso da Informação, uma lei que traz a proteção da informação sigilosa, da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. E a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que passa a vigorar agora em 14 de agosto de a vigorar em 14 de agosto de 2018, que passa a trazer então uma importância muito grande sobre eu tenho que ter a anuência de você utilizar as minhas informações. A Orplana, junto com as associações, deu uma orientação, porque precisa ter uma ordenação melhor, trazendo uma possível validação desses documentos que são utilizados pelas indústrias, de modo em que traga, então, esse checklist de concordância do produtor. Não pode simplesmente colocar o produtor sendo utilizado os dados da sua cana sem ele ter ciência disso, saber que ele está participando, ele pode simplesmente não querer participar, mas quando ele participa ele acaba sendo um grande contribuinte como atenuante ambiental, gerador de mais certificados de carbonização, um elemento importante na eficiência energética e a melhor conversão de toneladas de cana que geram o CBIO com menos produção de etanol por esse mesmo CBIO, ou mesmo menos necessidade. E a RenovaCal, que por ser uma calculadora de emissões, ela tem, por outro lado, então, um problema, porque a fase agrícola,
a fase agrícola ela acaba gerando mais CO2, mas é exatamente na fase agrícola que nós temos ganhos de melhorias de uma boa gestão agroambiental, sabendo utilizar os meus insumos com eficiência, tendo um menor impacto de emissão de CO2 na atmosfera. Sem a anuência do produtor também, nós temos que pensar que ele sendo inelegível, ou seja, a cana dele não está eleita segundo a própria não autorização, tem uma penalização para a indústria, como o Haroldo bem lembrou. Em outras palavras, o incremento marginal da geração de CBIOS a partir da cana passa a ser, então, afetado. Quando o produtor entra, ele tem um incremento positivo. Então, acho que o mais importante é que o setor sucroenergético agora ele tem que iniciar uma melhor quantificação de material, de energia nos processos, buscando, então, a maior eficiência da tonelada de cana que vem tanto da origem da cana própria da indústria como a cana do produtor, gerando mais CBIOS por essa unidade de produção que seria a tonelada de cana de açúcar. O que nós propusemos então? Nós propusemos que para cada tonelada de cana de açúcar seja apurado um fator de conversão em CBIOS. A partir então desse fator de conversão, que seja feita então uma apuração adequada de forma individualizada de cada fornecedor e esse mesmo receberia a integralidade da sua participação, seu direito proporcional obtido com a sua cana gerando CBIO pela agroindústria. Ou seja, deduz-se os impostos, deduz-se os encargos, todos os custos de transação em relação a essa commodity. Isso ainda não está definido, estamos entrando num consenso, tanto a União da Indústria Canavieira, como a Orplana, a Organização das Associações de Produtores de Cana do Brasil, tentando buscar um consenso em relação à importância e à relevância do produtor de cana num programa tão transformador que é o RenovaBio, mas porém com a anuência, a ciência e o direito de ganho também em relação à cana que ele entrega para a indústria. Com isso, então, nós temos na incorporação das regras do RenovaBio ao sistema Consecana, nós temos hoje a regra que traz, são 6 etanóis e 3 tipos de açúcar que acabam gerando o quilo da cana através do cálculo do ATR. Então, nós teríamos então a inserção do CBIO como 10º elemento nessa política de remuneração do produtor, trazendo um ganho em toda a cadeia produtiva. Era isso, acho que nós tínhamos que dar o recado, né, Haroldo? Acho que a nossa preocupação é mostrar de uma maneira muito clara o quanto é importante o produtor participar no programa do RenovaBio e ser reconhecido por isso e ganhar junto com a atividade industrial, trazendo então uma transformação muito grande no campo, observando os ganhos que vão ter no campo, sendo mais eficiente, buscando alternativa de consumir menos combustível, menos óleo diesel por processo e ao mesmo tempo buscar alternativas de uso de fertilizantes biológicos ou sendo mais preciso na aplicação desses insumos na sua agricultura. Ao mesmo tempo, também garantir, através desses trabalhos que nós temos desenvolvido de representatividade e posicionamento, no seu direito em relação ao ganho compartilhado, que é o propósito desse novo modelo do Consecana. Exatamente isso. E para fechar então aqui a nossa apresentação, o que eu quero deixar claro para vocês? Veja que o fornecedor de cana é uma peça fundamental no programa. E quando ele não participa, ele acaba penalizando a indústria. E o ponto central da mensagem que nós trouxemos aqui, que já foi definido, aliás, a primeira lâmina apresentada pelo Celso, diz respeito: o CBIO, ele será de fato um novo produto, um novo ativo que comporá a cesta de todos os itens levantados pelo Consecana. Isso já está delimitado. O que precisa ser delimitado, e aí é uma discussão privada, dado pelo próprio Consecana, é quanto será compartilhado deste resultado financeiro com o produtor rural,
Aqui o Celso apresentou uma proposta da Orplana, mas é importante perceber, o produtor ele tem um papel extremamente importante no programa. E cabe a você que está nos assistindo contribuir para o avanço do programa, principalmente em geração de CBIOS para a indústria, principalmente em termos de eficiência energético-ambiental, para que possamos cada vez mais valorizar as externalidades positivas do etanol. Isso lá na teoria econômica já enfatizada a questão das externalidades pelo nosso Prêmio Nobel de Economia, Coase. Então, passo aqui para o Celso para fazer as suas considerações finais e desejo a vocês uma excelente preparação para o RenovaBio, mas preparação principalmente em termos agrícolas e de eficiência nos nossos processos. Um grande abraço. Obrigado, Haroldo, gerente de projetos do PSEG, um grande parceiro. A gente está fazendo um trabalho de uma empreitada muito audaciosa em trazer uma busca de um produtor mais profissional, mais claro, mais ciente dos seus direitos, muito conectado com a sua associação, e acho que hoje aqui a gente estava querendo tecer um pouco mais desse esclarecimento maior da sua participação na cadeia do RenovaBio, na geração e no seu direito proporcional de CBIO. Não esqueça de participar dessas apresentações do programa Preparando o Produtor de Cana, que foi um capítulo especial que a gente colocou no Canatube. Entre no Canatube, assista aos outros vídeos que tem aí fatores que afetam a vida do produtor e todos os cenários que vão afetar a sua vida de hoje para daqui para frente, para ele estar preparado, sempre conectado com a sua associação, sempre acompanhando os trabalhos que a Orplana, junto com seus parceiros PSEG e Solidariedade, vem trazendo até você nesse programa O Muda Cana, que tem como objetivo um preparo e a transformação do produtor de cana. Muito obrigado.